Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Está começando o Cláusula Livre, um podcast para conversar com gente que inspira a gente. Eu sou Carlos Madeira e aqui a gente conversa com pessoas que constroem histórias, enfrentam desafios e deixam marcas na sociedade onde vivem. Estou aqui hoje com um convidado especialíssimo para tratar de um tema apaixonante, a gloriosa Baixada Maranhense. Está aqui Flávio Braga. Poeta, escritor, servidor público, jurista, um homem de grande magnitude, grande envergadura, um homem que já vem fazendo história na literatura, contando as coisas encantadoras, maravilhosas e desafiantes da Baixada Maranhense. Estou aqui com ele para conversar e vamos conversar muito sobre a Baixada Maranhense. Flávio, muito obrigado, que alegria tê-lo nesse nosso episódio. Vamos conversar. Para começar, eu quero logo saber do meu amigo. Você escreve sobre a Baixada Maranhense, que é uma das regiões mais pobres do Brasil, mas mais pobre do Maranhão. O que mais dói quando você olha para a Baixada Maranhense com esse sentimento de quem nasceu na Baixada? O que mais dói na sua alma? Bom, doutor Madeira, boa noite. É uma satisfação imensurável estar aqui. Você é um velho amigo, um dileto amigo de longas datas. Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Tribunal Regional Eleitoral e para mim foi um grande aprendizado. Até hoje, cada voto que o senhor proferia, para mim era uma aula magna. Eu tenho lembranças assim, fervilhando na minha mente de cada fala sua. Inclusive, eu aproveito para botar nos votos e sentença que eu lavro. Muitas vezes eu me inspiro em Vossa Excelência e reproduzo frases que você mencionava no plenário do TRE. Doutor Madeira, eu nasci na Baixada Maranhense. Eu nasci no município de Permirim, no coração da Baixada, num povoado à beira-campo chamado Pericumã. Eu vivi na Baixada até os 7 anos de idade. Em 73, eu migrei para a capital do estado em busca de melhores perspectivas, né? E vim morar no bairro periférico, no bairro da Liberdade, até então denominado bairro do Matadouro. E ali, nos arrebaldes da Liberdade, nós temos várias pequenas comunidades, como a Baixinha, a Boa Vista, Bom Jesus, a 18. Camboa logo ali perto. O Sítio do Meio. A Camboa já é um bairro bem maior, né? O Diamante, né? E eu me criei na Liberdade. Eu morei do nascimento aos 7 anos na Baixada. Dos 7 aos 20 eu morei na Liberdade. Estudei no SEMA, acho que Vossa Excelência também estudou no SEMA, né? Eu e meus irmãos, nossa família enfrentava muitas adversidades de ordem econômico-financeira, então só nos restava estudar no colégio devotado à população mais vulnerável, né? Então estudamos no SEMA, eu e meus irmãos, né? E com toda a dificuldade, todos nós nos graduamos na Universidade Federal do Maranhão ou na UEMA, com toda a dificuldade, escola pública. Bom, aos 20 anos de idade, eu sempre gostei muito de estudar, até porque, para mim, eu me lembro que Leonel Brizola sempre dizia: meus filhos, estudem, assim é que se vence. Eu tinha até pouco tempo uma canetinha que Brizola distribuiu em 82, no Rio. E na canetinha tinha escrito assim: estude, assim é que se vence. Inspirado no vice-governador, que era o Darcy Ribeiro, né? Então, aos 20 anos, para fugir da exclusão social, só tinha uma maneira: fazer concurso público. E eu logrei a aprovação, na época, no melhor concurso público de então, que era o concurso do Banco do Brasil. Até então, doutor Madeira, o nível salarial do Banco do Brasil era tão excelente, era de um nível tão elevado, que nós ingressávamos no banco com um salário maior do que o salário pago à magistratura, ao Ministério Público, aos procuradores. Então, quando a gente entrava no banco, a gente estava feito na vida. Chegava numa comarca, ganhava mais do que o magistrado. A gente fazia logo duas coisas quando entrava no banco. Abandonava a faculdade e se casava de forma bem precoce. E frequentava bem a bebê. Frequentava bem a bebê e tomava muito chopp, né? Bancário é uma das profissões que mais bebe, né? Bom, com 20 anos de idade, eu logrei aprovação num concurso público disputadíssimo e fui trabalhar no Banco do Brasil, justamente na Baixada Maranhense. Voltei para minha terra, onde meu amigo está enterrado. Fui trabalhar no município de São João Batista, na agência do Banco do Brasil. Fui um dos fundadores da agência e trabalhei 4 anos lá em São João Batista, né? A agência ficava no município de São João Batista, mas nós atendíamos também as populações de São Vicente Ferre,
terra da sua genitora, e Cajapió, terra do saudoso Denizar Almeida, terra de Terezinha a botânica, Terezinha Rego. Bom, e eu trabalhei 4 anos. Em 90 eu voltei para a capital por conta da necessidade de estudar, né? Já tinha abandonado o curso de economia, que eu ingressei aos 19 anos, e eu tive um insight lá em São João Batista de fazer o curso de Direito. Eu mudei a minha mentalidade. Até então, até o ano de 87, eu achava que o curso de Direito era um curso repleto de almofadinhas. E como eu era egresso de um bairro muito pobre, né, periférico, eu achava que eu não ia me dar bem no meio daqueles alunos oriundos do Dom Bosco, do Marista, do Santa Teresa. Não tinha rede infantil nessa época, né? Então eu achei que eu ia me sentir um peixe fora d'água e não fiz. Os meus amigos foram logo fazer Direito. Flávio Dino, Sergei, Ney Belo, foram fazer Direito. O Márcio Gerri também, na mesma época, era Domingue, foi fazer Comunicação. O Eric Castro também era da mesma época, do Marista, foi fazer Comunicação. Não sei nem se terminou Comunicação. Nunca terminou. Até hoje. Bom, e eu fui trabalhar no banco. Eu precisava, eles tinham condição de vida melhor do que a minha família, né? Eu tive que trabalhar, né? Quando eu voltei da Baixada, em 90, eu prestei o vestibular para o curso de Direito e logrei a aprovação, né? E acabei me formando em Direito em 97. Advoguei durante um período, inclusive na Baixada Maranhense, e depois eu prestei concurso para alguns tribunais, consegui aprovação em diversos e optei pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque eu sempre gostei muito da matéria político-eleitoral. É uma matéria que me apaixona, sou apaixonado pelo direito eleitoral. Fui o primeiro maranhense a conquistar a especialização, a pós-graduação em Direito Eleitoral. Direito Eleitoral. Por sinal, na mesma época você fazia uma pós lá na Cândido Mendes. Processo civil. Junto com o Joãozinho Ribeiro, com o Doré Menezes. Eu me lembro que a gente tinha aula aos finais de semana, a gente sempre se encontrava por lá, né? Isso. Então, é a minha paixão. Por conta disso, em 2012 eu lancei o meu primeiro livro. Eu já lancei 6 livros. Agora, no dia 4 de junho, o senhor está intimado, eu vou lançar meu 7º livro, que é o 2º volume desta trilogia. Vultos Ilustres da Baixada Maranhense. Vultos Ilustres da Baixada. São 50 nomes aí em cada... 50 baixadeiros ilustres de vários segmentos. Políticos, magistrados, artistas populares, radialistas, jornalistas. E esse aqui foi lançado em 2024. O 2º volume vai ser lançado no dia 4 de junho, véspera do Corpus Christi. O senhor está intimado e, por sinal, você vai dar um testemunho. Muito bem. A respeito do seu... Eu estou convocado. Seu amigo. Bom, voltando ao assunto do direito eleitoral, eu lancei o meu primeiro livro em 2012. Direito Eleitoral Contemporâneo. No mesmo ano... Não, 2011. Lancei em 2011. Em 2012, eu lancei este livro aqui em coautoria com o nosso colega do TRE, Roberto Magno Frazão. Eleições Municipais de 2012. Em 2014, eu lancei o meu best-seller, que é esse aqui, ó. Dicionário do Baixadez. Termos, expressões e provérbios populares da Baixada Maranhense. Muito bem. Esse livro foi lançado em 2012, há 12 anos. Está na 2ª edição. Eu mandei fazer inicialmente 2.000 exemplares, depois mais 1.000, e ele está em vias de esgotamento. Esgotado. Graças a Deus tem uma aceitação muito boa, uma vendagem muito boa lá no Shopping São Luís, na Livraria Amei, né? E qual a minha proposta aqui neste livro, doutor Madeira? É fazer o registro literário do perfil linguístico típico e quase que exclusivo da Baixada Maranhense. Por quê? Porque nós nos tornamos o Brasil, a Baixada, todo mundo se tornou uma aldeia global. Hoje, em qualquer povoado tem internet, tem rede social, tem telefonia celular, e o linguajar dos nossos antepassados... vai se perdendo. Está se perdendo. Então, eu primei por fazer o registro literário, o perfil linguístico da Baixada. Com um detalhe, aqui eu não faço uma caricaturização do baixadeiro como um sujeito parvo. Porque me parece que o Oswaldo de Souza, quando ele retrata o Chico Bento, parece que ele retrata o Chico Bento como um caipira parvo, tolo, que não sabe, não tem desenvoltura. E aqui não, eu digo que o caboclo
da Baixada, mesmo falando, empregando fora da norma culta, empregando as palavras fora da norma culta, mas aquele modo de, aquele linguajar... Uma linguagem típica. É um linguajar, entre nós da Baixada, é um linguajar completamente compreensivo. Nós temos palavras que só existem na Baixada. Olha aqui. Não sei se você sabe o que é um arroz paste. Sim. O que é uma caba. Ixi. Caba é um maribondo. O que é um chavelho. Chavelho é o chifre do boi. Aí um dentista foi trabalhar em Matinha, ele comprou meu livro e ele me disse que serviu muito, porque lá o caboclo chegava para ele e dizia assim: doutor, eu estou com o dente estalecido, doutor. E ele: rapaz, o que é um dente estalecido? E agora? Que eu não quero demonstrar a ausência de conhecimento por caboclo, mas um dente estalecido é quando o dente está inflamado, tá precisando, né? Aí tem panema para nós, é o cara azarado. Azarento. Empanemar, vai jogar 2 times, Fla-Flu. Mas hoje eu vou empanemar, vou secar o teu time, vou empanemar o teu time. Gatimônia é quando se faz uma brincadeira espirituosa. Indês é quando você faz um ninho para galinha e bota um ovo, que não é dela, mas para ela se acostumar naquele ninho e pôr todos os seus naquele ovos local. naquele local. Então o indês é um chamariz. Um atrativo ali, chamariz. Né? Aí se fala assim na Baixada, quando uma pessoa, não precisa ser um anão, mas basta ter uma baixa estatura, se diz que aquela pessoa ficou entanguida. Não cresceu. Não cresceu, ficou entanguido, né? Aí tem também mocho para nós é um banco, tamborete. Né? Feito de madeira, um tamborete. Patacho, para nós é uma espécie de lâmina, uma espécie de facão. Eu não conheço como patacho em outra região, só conheço na Baixada Maranhense. Roseta, para nós, é brinco. Tarracá é um tipo de luta livre, corporal, que foi difundida em nível nacional e internacional por Zulu. Baixadeiro de Bequimão, mestre Zulu, campeão brasileiro, mundial. Enfrentou até Muito bem. Nós vamos continuar nessa jornada dessa, que é importante do Baixadeiro. Me veja aqui, retomando aquela pergunta. O que dói mais no Flávio Braga quando olha para a Baixada do Maranhense? Qual é a dor que sente? O que mais dói? O que mais baixadeiro. O que mais dói no coração do baixadeiro é o paradoxo entre a época do dilúvio e a época da seca. Por exemplo, explicando, nos meses de abril a agosto, a Baixada Maranhense se transforma numa imensa planície alagada, que forma o majestoso Pantanal Maranhense. Assim como tem o Pantanal do Mato Grosso, nós temos o Pantanal Maranhense, com toda a sua riqueza, a sua diversidade de fauna e de flora. Então, eu tenho até as fotos aqui para mostrar. Aqui, ó. Atualmente, a nossa Baixada está transformada num mar, doutor Madeira, num mar de água doce. Um mar de água doce. Nessa mesma região onde você está vendo essa fartura de água doce, daqui Isso aí onde é? Que local é esse? Isso aqui é em Matinha. Matinha. Olha só que beleza. Um restaurante no meio do lago. Um restaurante. Aqui é o Bar Brisas do Aquiré. Aquiré é um lago. Sim. Então, se faz passeios magníficos. A Baixada tem um potencial turístico nessa época do ano imenso. Daqui a alguns meses, Madeira, a Baixada vai estar desse jeito, ó. A mesma paisagem vai se transformar aqui, se chama de torrões. Ressequida completamente. Ela vai se transformar numa paisagem árida, imprópria para qualquer atividade produtiva. Uma questão fundamental nesse cenário que tu estás colocando. Por que uma região que aparentemente é rica em determinada época do ano, porque ela é culturalmente muito rica, por que ela continua tão pobre? Vou explicar. Primeiro, por conta... É um grande conflito. Do descaso, da omissão das autoridades, do poder público, que tem o condão, o poder de minimizar esse sofrimento. Traduzindo a realidade, o que acontece na Baixada? Nós ficamos no Golfão Maranhense, a costa da Baixada é banhada pelo Golfão, pela Baía de São Marcos, e esse mar de água doce, ele foge, ele escoa todo para
a Bahia. Ele se perde todo para a Bahia por falta da construção de barragens. A grande solução para a Baixada é a construção de um projeto denominado Projeto Dix da Baixada. É um projeto que já foi concebido, é a redenção da Baixada. Esse projeto foi feito várias tratativas em governos anteriores, nunca rodou, nunca evoluiu. Isso nunca não roda. Nunca evoluiu. É por falta de recurso ou é por falta de prioridade? Não, é um projeto complexo, porque atravessa áreas de campo, terrenos de marinha, é um projeto, mas a Codevasp já fez 12 estudos de impacto ambiental, é um projeto no âmbito da Codevasp. Nós fundamos em 2015 uma entidade denominada Fórum em Defesa da Baixada Maranhense, já tivemos interlocução até com ministérios em Brasília, com presidentes da Codevasp, com senadores, com deputados, com frentes parlamentares. Deixa eu explicar melhor. O projeto Dix da Baixada, ele tem uma finalidade dupla. Ele é uma barreira de contenção que vai se estender de Viana até Bacurituba. Vai beneficiar Viana, Matinha, Olinda Nova, São Vicente, São João Batista, Bacurituba e Cajapió. É uma barreira de contenção de 18 quilômetros, incluindo 22 vertedouros. E qual a finalidade? É que, de um lado, ele represe água doce, que é o principal indutor do desenvolvimento da Baixada, é a conservação da água doce para os nossos ribeirinhos, os nossos caboclos. E do outro lado da barreira de contenção, ele vai evitar o principal tormento da Baixada atualmente, que é a salinização. A salinização. Finado, saudoso Antônio Gaspar, dono do Laboratório Gaspar, que faleceu recentemente, de Viana, foi deputado federal constituinte, nota 10. Gaspar previu que o primeiro lago que vai ser salinizado vai ser o Lago do Coqueiro, localizado no município de Olinda Nova. E ele tem razão. Por quê? Porque existe um igarapé lá entre Viana e São João Batista, chamado igarapé das Coivaras. Esse igarapé, doutor Madeira, até pouco tempo atrás, digamos 10 anos atrás, esse igarapé tinha metros de largura. Hoje esse igarapé tem quilômetros de largura. E não é só esse igarapé, são vários igarapés. Esse é o mais grave. Eu conheço, já fui lá várias vezes, já fui com a Codevasp, já fui com os companheiros da Baixada, inclusive essa foto aqui foi uma das expedições que nós fizemos para esse igarapé. Fomos documentar tudo para apresentar para as autoridades, né? O que vai acontecer? Se esses diques da Baixada não forem construídos com a urgência necessária, nós vamos perder a Baixada. A Baixada vai... Porque onde a água salgada entra, adeus, só daqui a milhões de anos. Esse processo vem crescendo, né? Vem crescendo, porque as marés de Cisígia estão cada vez mais fortes. E os igarapés, havia um projeto que eu me lembro do Cláudio Azevedo, quando foi secretário de Agricultura, ele era um entusiasta disso. Me lembro que ele esteve comigo na Justiça Federal para discutir comigo naquela época a possibilidade de evitar uma ação que pudesse comprometer o projeto. Eu pensei, Cláudio, apesar de não ser maranhense, trabalhou muito tempo na região de Bequimão, conhece bem a Baixada, ama a Baixada, e o consultor desse projeto era um dos biólogos mais competentes do estado do Maranhão, que é o doutor Márcio Vaz. E o Márcio Vaz, nosso parceiro do Fórum da Baixada, ele nos apresentou todos os estudos que comprovam a viabilidade do projeto. Então, a finalidade do projeto é conservar água doce de um lado, sem alterar as cotas de inundação, a lâmina de água vai ser mantida na mesma altura, ela só não vai escoar muito cedo, ela vai escoando aos poucos pelos 22 vertedouros, possibilitando que o caboclo, o campestre, o rurícola tenha água durante um período de tempo maior. E do outro lado evita a salinização. Há regiões onde era campo verde, hoje é um terreno branco de sal. E esses igarapés estão se... Como é que chama? Né? Assoreando, estão erodindo cada vez mais. Nesse cenário que você está colocando, Flávio, a Baixada foi esquecida, foi abandonada, não é prioridade? Historicamente esquecida, apesar de já ter tido um presidente da República e 10 governadores, entre governadores e interventores, foi esquecida. Há esperança? Salvo, aí eu preciso fazer justiça, salvo no governo atual do Maranhão. O governo atual foi o melhor governo, não sei se eu posso falar aqui, mas é verdade, eu tenho que dar meu testemunho. O governador Brandão adotou a Baixada Maranhense e já fez várias intervenções
de grande alcance social, ecológico, hídrico na Baixada. Vou citar. Entre Bequimão e São Bento, tinha uma reivindicação de 50 anos, que era a construção da barragem Maria Rita. O que é a barragem Maria Rita? É um dique da Baixada, é uma réplica, porque são só 12 quilômetros. Então, entre São Bento e Bequimão, ele está terminando de construir a barragem Maria Rita. De um lado vai ficar a salgada, do outro água doce. Já é um dique. É um dique, é uma demonstração da viabilidade do projeto maior que se chama Dique da Baixada. E além da retenção da água doce e da evitação da salinização, é uma estrada de rodagem. Quem está em São Bento hoje, São Bento tem uma população de quase 70 mil habitantes. Quem está em São Bento, para ir para o Cujupe, vai ser rápido, vai ser um pulo. Quem está em Pinheiro, quem está em Palmeirândia, Perimirim, que quer ir para o Cujupe, vai por essa barragem. Por quê? Porque a barragem ela vai de São Bento a Bequimão. Bequimão para o Cujupe é um pulo. Nesse cenário de abandono, de descaso, de não colocar a Baixada como prioridade, será que existiria alguém que deveria se envergonhar pela situação que está hoje a Baixada? Tem. Nós já tivemos muitos parlamentares que se intitulam originários, oriundos, representantes da Baixada Maranhense, mas que nunca levantaram, nunca desfraldaram as bandeiras das reivindicações mais prementes históricas da nossa região. Quem tem feito essa interlocução, quem tem cobrado, quem tem reivindicado, é o Fórum em Defesa da Baixada, uma entidade que nós criamos em 2015, e aqui tem a nossa carta de intenção, aqui a gente faz a denúncia, mostra as soluções, a gente não critica, não só critica, mostra as soluções, mostra a viabilidade de vários arranjos produtivos que já foram feitos na Baixada. Eu vou passar para o senhor conhecer a nossa entidade. Se quiser uma entrevista algum dia com a nossa diretoria, a gente pode marcar. Perfeito. Obrigado. Falar dos arranjos produtivos. Anajatuba. Anajatuba é um polo de desenvolvimento rural. O governador Zé Reinaldo escavou um igarapé chamado Troitá. 8 quilômetros de igarapé, de 8 quilômetros de comprimento, 10 de largura e 2 metros de profundidade. Esse igarapé do Troitá levou água, qualidade de vida e melhoria do IDH para Anajatuba. Além disso, lá tem o projeto. Hoje, Anajatuba é o maior polo de... Como é que se chama a produção de mel? Apicultura. Da apicultura do Maranhão. É o maior polo. Existe um povoado lá, um projeto chamado Teso Bom Prazer. É o maior polo produtor de mel do Maranhão. E em Matinha existe um povoado chamado Itães, que saiu da pobreza, da extrema pobreza, saiu da exclusão com a piscicultura. Então, numa frase, me diga assim: o que o Brasil não conhece, mas deveria conhecer sobre a Baixada Maranhense? E o polo de piscicultura de Itães é o maior case de empreendedorismo rural que possibilitou, como eu acabei de falar, a superação da extrema pobreza para uma situação de geração de trabalho e renda e que possibilitou que aquela população se tornasse o maior fornecedor. Esse povoado hoje de Itães, são diversas famílias que produzem peixe, pescado, peixe de água doce. Peixe de água doce em cativeiro. E a Rede Mateus se abastece toda desse povoado, Itãs, né? E a cidade de São Luís também, aqui no entreposto pesqueiro, todo o peixe de água doce criado em cativeiro vem de Matinha. O trabalho do escritor, escrever sobre a Baixada, é revivedores? Revivedores? Revisitadores? Mas é um misto, doutor Madeira, é um misto de dores, mas também de alento, de esperança, de amores. Eu amo a minha região. A nossa Baixada não é só tristeza. Tem esse descaso do poder público, mas nós temos uma fauna maravilhosa. Nós somos uma região vocacionada ao ecoturismo sustentável. Essa época do ano, se você for em Viana, tem passeios náuticos espetaculares pelos lagos. Nós denominamos Rosário dos Lagos da Baixada, que é um conjunto de 9 lagos. Lago de Penalva, Lago de Viana, Lago de Olinda Nova, Lago da Matinha. Eu estou dizendo assim pelo nome do município, mas cada lago desse tem um nome específico, né? São 9 lagos que formam o nosso Rosário de Lagos. Por que a Baixada enche no inverno maranhense? Porque esses lagos, com as chuvas torrenciais,
eles transbordam e se interligam. Aí a Baixada vira um mar de água doce. Perfeito. Pena que, com os igarapés a descoberto, a água acaba escoando, fugindo, se perdendo para a Baía de São Marcos. De tudo. Solução para a Baixada: a construção de barragens, de açudes e de canais. Para tirar o povo da extrema pobreza. A nossa população, só para concluir, a nossa população da Baixada sobrevive quase que exclusivamente dos programas de transferência de renda e da aposentadoria rural. Do governo federal. De tudo que você escreveu, tudo, os livros, tudo, o que mais marcou, o que você lembra sempre daquilo que escreveu, daquilo que colocou? Olha, eu escrevi esse livro aqui, Dicionário do Baixadez, que se tornou um best-seller. Desculpe. Para mim foi uma emoção, foi uma conquista, foi uma vitória muito grande, porque no dia do lançamento foi um evento muito concorrido, a OABB estava lotada, e eu concedi muitas entrevistas. Esse livro rodou o mundo todo. Eu recebo até hoje e-mail de baixadeiros maranhenses que moram em outros países que uns pedem para mandar o livro, outros elogiam, os acadêmicos elogiaram. Para você ter uma ideia, esse livro aqui também, a apresentação do primeiro volume foi feita por um notável baixadeiro da melhor qualidade, doutor Natalino Salgado. Lá de Cururupu. E aqui, doutor Maneiro, um pormenor. Quando eu falo baixada, eu estou falando da Baixada de antigamente, que congregava o que é a Baixada hoje e o que é o litoral ocidental. Porque, por exemplo, Mirizal, que é a terra da sua esposa, já foi Baixada. Atualmente não é Baixada. Mirizal, Central, Porto Rico, Guimarães, Cedral, Cururupu, Porto Rico, né? Porto Rico, Apicuaçu, Bacuri e Serrano. Já não fazem parte da Baixada. Eles constituem uma microrregião à parte chamada Litoral Ocidental Maranhense. Mas se você for ver a cultura, os folguedos, as tradições, o linguajar, é tudo igual. Alcântara não é mais Baixada. Alcântara é Litoral Ocidental. Bequimão, porque é banhado pelo mar, porque são banhados pelo mar, Alcântara, Bequimão, Cajaipó e Bacurituba oficialmente não são baixadas. Não integram mais a Baixada. Mas lá se come tiquara, que é uma espécie de chibeque que se faz. Lá se come javiraca. Lá se fala bazugá, que é arremessar. Então, quando eu falo Baixada, doutor Madeira, eu estou falando da Baixada como era antigamente. A chamada Baixada Ocidental Maranhense. Que não existe mais. Apesar de algumas pessoas usarem essa terminologia, antigamente existia Baixada Ocidental, Baixada Oriental. Não tem mais. Hoje existe Baixada Maranhense e Litoral Ocidental. A Baixada ainda pode mudar? Tem ainda perspectiva para a Baixada deixar essa região extremamente pobre? A Baixada tem jeito. Nós temos uma potencialidade turística imensa. O Brasil, o Maranhão precisa conhecer. O turismo no Maranhão não é só Lençóis e Chapada das Mesas. Aqui perto nós temos uma região cujas potencialidades para a indústria do turismo são imensas. Nós temos Bumba Boi, que só tem na Baixada. O Bumba Boi Costa de Mão. Cururupu. Só tem Cururupu. O Bumba Boi de Zabumba é originário da Baixada. Guimarães. Inclusive, no segundo volume, eu escrevi a biografia do Leonardo. Sim. Natural de Guimarães, que era da Liberdade, no meu bairro, onde eu conheci Bumba Boi e tambor de crioula lá na Liberdade, na casa do seu Leonardo. O boi de Zabumba é uma tradição genuinamente baixadeira. O boi Costa de Mão compositores, artistas, Coxinho, baixadeiro de Vitória do Mearim. José Sobrinho, baixadeiro de Cajari. Dilu Melo, Viana. Uma das maiores cantoras de todos os tempos, natural de Viana. Rogério do Maranhão, natural de Viana. Zé Olinho, natural de São Vicente. São Vicente de Ferro. Lopes Borgeia, natural de Guimarães. E assim... Joaquim de Sousandrade. João Moraes. Guimarães. O Apolônio, do Bumba Boi. Desses nomes que estão postos aí desse livro, quais são os nomes ilustres da Baixada que você poderia lembrar para nós aí? Olha, aqui no primeiro volume... Na política, por exemplo, quem se destaca além do presidente José Sarney? Pouca gente sabe, a Baixada já nos legou 10 governadores. Eu vou citá-los, tá? Sim. Entre governadores e interventores. Antônio Dino, um médico
um dos médicos mais humanistas que já nasceram no Maranhão, fundador do hospital, da Fundação Antônio Dino. Aquiles Lisboa, outro grande humanista que dedicou toda a sua vida ao estudo da hanseníase e foi o fundador do hospital ali, que é o antigo Hospital Aquiles Lisboa, antigo leprosário, quando, na Ponta do Bonfim, onde os hansenianos eram segregados. Astolfo Serra foi interventor, foi ministro do Trabalho, um grande escritor, foi ministro do Trabalho, não, foi ministro do TST, Astolfo Serra. José Pires VI foi interventor natural de Curupu, Astolfo Serra é de Viana, Aquiles Lisboa de Curupu, Antônio Dino de Curupu. José Sarney foi governador e foi presidente da República, natural de Pinheiro. Luso Torres foi interventor natural de São Bento, o general Luso Torres. Manuel Lopes da Cunha foi o primeiro baixadeiro a ser eleito governador do Maranhão. Pai de Raimundo Lopes e pai de Antônio Lopes. Grandes nomes da literatura, das letras e das ciências da Baixada Maranhense. Newton Belo foi o governador na década de 60, originário de São Bento. Urbano Santos foi o governador e foi vice-presidente da República, natural de Guimarães. E o João Alberto de Souza, que nasceu em São Vicente Ferro. E foi governador do Maranhão. Foi governador do Maranhão e fez carreira em Bacabal. Mas nasceu em São Vicente de Ferro. Da Baixada, o que ainda falta, digamos assim, para que se possa ter da Baixada um crescimento, um desenvolvimento melhor? A vocação... É prioridade política? O que falta? A Baixada precisa ser valorizada, precisa ser descoberta. Como eu falei, a Baixada... A cadeia produtiva da Baixada, as cadeias produtivas da Baixada ainda é o quê? A pesca rudimentar, a agricultura de subsistência, pequenas criações, uma roça de toco. Então, a gente não pode esperar, doutor Madeira, que o caboclo iletrado, que ele consiga se emancipar economicamente sem apoio institucional, sem apoio governamental. O caboclo que toca fogo no mato porque ele entende que a cinza é o melhor fertilizante que tem, na mentalidade dele, esse caboclo sozinho, sem orientação do poder público, ele não vai se emancipar, ele não vai sair da exclusão social. Há que haver uma intervenção das diversas esferas governamentais, não só com assistencialismo, mas com arranjos produtivos, como eu estou lhe falando. Como tem em Itães e como tem em Anajatuba. Itães, até 15 anos, só havia casa de palha, casa de taipa. Em Itães eles produzem o que? Produzem peixe de água doce. Peixe de água doce, tambaqui. Tilápia, o peixe que vende no Mateus, até pirarucu se produz lá em Itães. Hoje, todas as casas são bonitas, são quase mansões de alvenaria, os filhos vão estudar, fazer engenharia de pesca fora, voltam para tomar de conta do empreendimento do pai, que começou com o pai. Você vê os carros lá, Hilux, SW, são caminhonetes boas. E nós do Fórum da Baixada reivindicamos e conquistamos em 2015 a construção da Estrada do Peixe, que é uma estrada que liga Matinho ao povoado de Itães. Por quê? Porque na época do inverno maranhense, a produção do pescado ficava ilhada, sem escoamento, porque não tinha o acesso. Nós conquistamos, o governo do estado construiu, e o Fórum da Baixada tem uma grande respeitabilidade lá no povoado de Itães, porque foi a nossa primeira bandeira de luta e foi a nossa primeira conquista, a Estrada do Peixe. O Fórum em Defesa da Baixada Maranhense, do que ele vem cuidando, do que ele vem fazendo, que contribuição ele tem dado, digamos assim, para o aprimoramento da Baixada? Na cartilha que eu lhe passei, tem um capítulo intitulado As Principais Reivindicações da Baixada Maranhense. Então, a gente faz a interlocução com os governos, com o poder público, né? E já conquistamos, dessa nossa pauta de reivindicações, nós já conquistamos várias delas. Por exemplo, a ponte Bequimão Central foi uma conquista nossa, foi uma bandeira de luta nossa. Nós lutamos durante décadas pela construção dessa ponte, que facilitou muito o acesso da capital para o litoral ocidental. Hoje, para você ir para Cururupu, para Mirizal, você não precisa mais ir até Pinheiro. Você de Bequimão, você dá um pulo, está em Central, está em Cururupu e Guimarães. Essa barragem Maria Rita que eu lhe falei, reivindicação nossa. A recuperação do MA 014, reivindicação nossa. A estrada de Araoca. Araoca é uma praia magnífica que tem em Guimarães. Está em Guimarães.
O governador não só... Tem uma estrada chamada Estrada dos Poetas ali que vai Isso, dar. Estrada dos Poetas. Ele pavimentou, o governador atual, 19 quilômetros de estrada, e hoje Araoca se transformou um polo de carnaval, de réveillon, final de semana. Vem gente até de Camusim, de Parnaíba, de Luiz Correia, conhecer as belezas de Araoca, tá entendendo? Cajapió tem uma praia chamada Itapeva. Por que não há uma programação, um planejamento, gestão de governo para que coloque essas regiões como a região de turismo, tanto quanto... Na verdade, a Lençóis. Secretaria Estadual de Turismo, ela dividiu o Maranhão em diversos polos turísticos. O polo que nos contempla é denominado Polo dos Campos e Floridos da Baixada. E aquele dos Guarais? Lá já parte do litoral ocidental. Guimarães, Central, Curupu, Floresta dos Guarais. Bequimão, por sinal, apesar de estar bem pertinho daqui, mas faz parte do Floresta. Projeto Floresta dos Guarais. Também está a merecer mais atenção do poder público, porque Curupu, por exemplo, possui ilhas paradisíacas. Não só Curupu, Guimarães também, Serrano, Apicuaçu. Tem uma região de lençóis lá muito, muito boa, os pequenos Inclusive lençóis. tem uma praia chamada Praia, Praia dos Lençóis, Ilha dos Lençóis. Ilha dos Lençóis. Que é uma região que tem Dos Albinos. Os Albinos, né? E que é uma região belíssima, tá entendendo? Mas falta de provocação não é. Nós já provocamos a Secretaria Estadual de Turismo várias vezes. A elite do Maranhão tem interesse em deixar a Baixada mais pobre? A elite política, sim. Porque a pobreza é uma máquina de voto. Programa de transferência de renda, assistencialismo, é uma máquina de voto. É uma máquina oficial de compra de votos. Como se libertar disso? Olha, doutor Madeira, é um processo longo. É um processo porque o eleitor, ele é imediatista. A grande maioria do eleitorado não tem consciência política. Ainda não sabe o valor que o voto tem. De libertação como instrumento Porque, como a gente falava na campanha do Marlon Reis, o voto não tem preço, tem consequências. Mas o eleitor ainda não sabe a força do seu voto. Ele acha que ele, trocando o seu voto por alguma benesse, eleitor, está dando uma desperto. Ele acha que se ele não vender o voto, ele é um abestado, um tolo, um pavo. Tá entendendo? Então, tem essa questão da consciência política, que ainda não é um mal só da Baixada, é um mal do Brasil, principalmente do Nordeste. Mas a pobreza em si, o analfabetismo e a pobreza em si são fontes de escravização política. A Baixada ainda está muito dependendo de São Luís, ainda dialoga muito com São Luís, diferentemente do sul do Maranhão, que praticamente não vem por aqui, tem uma ligação muito histórica. Essa ligação ela é umbilical, ela é visceral. Todos esses principais bairros aqui do entorno, aqui do centro de São Luís, inclusive a Areinha, o BF, Anjo da Guarda, Liberdade, São Francisco, Camboa, todos esses bairros foram povoados por migrantes da Baixada Maranhense. Pessoas que fugiam da falta de... principalmente do Itaquibacanga também. São pessoas que migraram por falta de condições, porque a roça na Baixada, onde se faz a roça este ano, ela passa 15 anos, ela vira capoeira. Ela vira uma capoeira. Só pode plantar de novo daqui a 15 anos nesse terreno. Então chega um tempo que não tem mais terreno para tocar fogo, fazer roçada. A criação de gado na Baixada, aquela crise, confusão que teve aí no século passado acerca do búfalo, ainda se mantém? Não. Ainda há esse embate ou já está superado isso? A população bubalina diminuiu sensivelmente em razão dos protestos, da resistência dos trabalhadores rurais, dos pescadores. Pinheiro chegou a ter mais de 100 mil cabeças de búfalo. Hoje não sei se tem 30 mil. Então, a população bubalina foi reduzida drasticamente. Então, hoje o búfalo não é problema para nós da Baixada. O grande problema da Baixada hoje é a seca iminente. Nós vamos sair... Essa salinização, que é uma ameaça muito grande. Né? A grande ameaça da Baixada hoje é a salinização. Nós vamos perder uma tragédia anunciada, infelizmente. Eu falo isso com dor no coração. Nós vamos perder a Baixada para
o mar para a água salgada. Por quê? Porque, como eu lhe falei, é um rosário de lagos. Quando a água salgada entrar em um lago, doutor Madeira, basta a água salgada entrar em um lago, que no inverno seguinte, quando os lagos se interligarem, esse que está salinizado vai jogar água salgada pro resto. Uma contaminação total, né? O Lago de assim. Viana já está salinizado. Ao redor de Viana, o Lago de Viana... O ecossistema todo comprometido. Já é uma água salobra. Não está 100% salinizada, mas já é uma água salobra. Você encontra espécies marítimas no Lago de Viana, como camarão, peixe, até filhote de tubarão, cação, já se achou no Lago de Viana. É uma tragédia anunciada, infelizmente. O projeto Dix da Baixada não avançou? No encontro, porque a Codevasf tem boa vontade, mas a questão é que é um projeto muito caro. É um projeto muito caro e falta. Não é prioridade. Não é prioridade. Não é prioridade. Nunca foi prioridade em nenhum governo estadual. Não é prioridade. Nunca foi prioridade da bancada do Senado, nem da bancada federal. Tem dinheiro para outras coisas, não teria para isso, para salvar a Baixada. Se fosse prioridade... Você vê, a duplicação da nossa BR-135 demorou 20, 30 anos sendo reivindicada. O nosso projeto DIC está também nesse nível. Nessa mesma jornada. Nessa mesma jornada. E a gente, infelizmente, é com dor no coração. Eu lhe digo porque eu conheço. Eu desafio qualquer autoridade, qualquer político, qualquer pesquisador a debater a realidade da Baixada, seja social, seja política, seja econômica, seja infraestrutura, seja ecológica, comigo. Porque eu não estou falando de ouvir dizer. Eu estou falando porque eu conheço. De vivência. Eu nasci, me criei e frequento e conheço cada palmo da Baixada Maranhense, conheço cada povoado, conheço cada liderança, cada líder político, sei quem foi prefeito de 70 para cá, quando eu me entendi. Perfeito. E estou aberto para... aqui, falando neste conceituado podcast, que eu estou disposto a debater com quem quer que seja os problemas, as reivindicações e mostrar as soluções para a Baixada, que são singelas, são baratas e são de fácil resolutividade. Muito bem. O que o caboclo quer? Água, conservação da água, reservas hídricas. Tendo a água, o caboclo se vira, porque ele cria, ele planta, ele se vira. Porque o caboclo da Baixada, ele é antes de tudo, o caboclo da Baixada é um forte. É um forte. Muito bem. Este episódio do Cláusula Livre tem o patrocínio do Valparaíso Adventure Park, referência em lazer e turismo no Maranhão e no Brasil. E do Estúdio Ornato, marcenaria que tem alma, que tem um design e tem uma identidade extremamente delicada e sofisticada. Estou conversando neste episódio com Flávio Braga, um apaixonado pela Baixada Maranhense, conhece muita coisa da Baixada, muitos livros já escritos, livros sobre direito eleitoral, de eleições municipais, mas fundamentalmente um baixadeiro, apaixonado pela Baixada, integrante do Fórum em Defesa da Baixada Maranhense. Já caminhando aqui para o nosso encerramento, meu amigo Flávio Braga, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para o povo da Baixada Maranhense, qual seria? Tem esperança? Há um alento? Qual é a mensagem do baixadeiro, do apaixonado pela Baixada, Flávio Braga? Olha, parafraseando um baixadeiro de Arari, filho de seu Tonico Santos, um dos maiores ícones da música popular brasileira, Zé Cabaleiro, ele costuma dizer o seguinte: eu sou um otimista incorrigível. Eu também sou um otimista incorrigível. A realidade é cruel, é adversa, é dura, mas tem solução. Então, a minha mensagem final, doutor Madeira, e já também agradecendo a oportunidade, é que a Baixada tem jeito. Qual é a solução para a Baixada? Construção de barragens, diques e açudes. O que a Baixada precisa, o maior fator, o maior indutor do desenvolvimento social, econômico da Baixada é a conservação da água doce. Por isso é que os diques, o projeto Diques da Baixada é importantíssimo e por isso que a barragem da Maria Rita, entre Bequimão e São Bento, está aí para provar, no verão que se avizinha, a importância das barragens. Então, a minha mensagem é que, apesar de eu fazer as denúncias pertinentes,
a Baixada tem solução, tem jeito, e as soluções são viáveis, são baratas e são de fácil resolução. Para encerrar verdadeiramente essa nossa conversa, para o jovem que está lá na Baixada, pensando no seu dia a dia, vivendo aquele dia a dia, o que é que ele pode pensar, o que é que ele pode sonhar em viver num local melhor? O que é que ele pode contribuir? Como eu disse no começo... Participar do processo político, como eu disse se no começo, integrar à política. Qual é o que esse jovem deve fazer, quem está lá na Baixada? A Baixada é uma população majoritariamente pobre. Então, para o jovem de família pobre, só tem uma escapatória, é estudar. E hoje, doutor Madeira, nós temos um grande problema na Baixada, que é a violência. Todas as facções criminosas que atuam na ilha, estão espalhadas na Baixada Maranhense. Dada essa proximidade, dada a identidade, dada a vinculação, essa conexão que sempre existiu entre capital e Baixada, a Baixada se tornou hoje uma das regiões, infelizmente, mais violentas do estado do Maranhão. Eu costumo ouvir um programa que tem na Rádio Mirante News, chamado Rádio Patrulha, apresentado pelo nosso querido Domingos Ribeiro. Você não vê falar esse horror de crime que acontece na Baixada diariamente, você não vê falar em São João dos Patos, Passagem Franca, Pastos Bons, Paraibano, Mirador. O sul do Maranhão. Não, no sul tem muita violência. Sim. Balsas, Imperatriz, Barra do Corda, Grajaú, tem muita violência. Mas eu estou lhe falando, essa região do sertão maranhense, Nova York, Paraibano, Colinas ali. Eu escuto todo dia o Rádio Patrulha, eu gosto. Cara, todo dia, doutor Madeira, tem vários homicídios na Baixada Maranhense. Por conta da guerra das facções, dos acertos de conta, das drogas. Enquanto o poder público não combater de forma eficaz o tráfico de drogas, com reprimendas eficazes, a situação da nossa juventude vai inspirar muita preocupação. Muito bem. Estamos encerrando aqui o nosso podcast Cláusula Livre. Tivemos hoje uma conversa aqui memorável que vai ficar na história deste podcast com Flávio Braga, um apaixonado pela Baixada Maranhense, que contou aqui muitas histórias, seu sentimento, sua fé, sua crença, seu otimismo. Ele se diz um otimista incorrigível, acreditando que a Baixada ainda tem solução. Eu também acredito nisso, viu, Flávio? Acredito que a Baixada ainda tem uma boa solução. Então aqui é o Cláusula Livre, um podcast que conversa com gente que inspira a gente. E hoje, conversando com o Flávio Braga, que certamente vai inspirar muitos que estão assistindo a este programa. E se isso fez sentido para você que nos assistiu, nos acompanhe, siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Então, estamos espalhados aí nas redes sociais. Nos siga, nos acompanhe, indique esse podcast e siga a todos nós, indique, sobretudo, este episódio aqui com Flávio Braga aí na Baixada do Maranhão, para que todos compreendam bem e saibam do enorme apreço que o Flávio Braga tem pela Baixada do Maranhão. E lançamento do livro Vultos da Baixada, dia 4 de junho. Volume 2. Volume 2, com mais 50 grandes nomes da Baixada do Maranhão. Muito obrigado. Posso só fazer um pequeno comercial? Não, por favor. Esse segundo volume vai constar com o prefácio do presidente José Sarney, o pós-fácio de Zé Cabaleiro e a apresentação do desembargador Eulálio Figueiredo. É uma trindade de notáveis da Baixada. Muito obrigado, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!